Fala, meu querido aluno, seja bem-vindo mais uma vez. E no nosso módulo 3 nós vamos falar do quê? Planejamento, organização e execução. Lembrando, tá? Sempre vai revendo e revendo e revendo os vídeos, leia e releia a apostila, porque qualquer detalhe que de repente você... quero lembrar aquilo que foi dito, o material está todo à sua disposição. Então, sem demoras, vamos lá para o nosso módulo 3. Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua anuência formal da empresa. Então, vamos lá. O que está querendo dizer logo aqui nesse primeiro tópico? Que para você ser considerado um trabalhador autorizado, você primeiro tem que passar por certas etapas. Uma dessas etapas que está falando aqui é o seguinte: o seu estado de saúde, ele foi bem avaliado? Qual foi o resultado que você teve para você poder trabalhar em altura com relação à sua saúde? Então, ou seja, no mínimo, antes de você poder fazer o seu trabalho em altura, tem que checar lá a pressão, até para fazer o treinamento também. Vou fazer a parte prática. Tem que ter um acompanhamento também relacionado à sua saúde. Por quê? Porque vai quando chega lá em cima, te dá uma vertigem. Então, todas essas preocupações que nós temos, que a área da médica tem, o PCMSO tem, enfim, é tudo isso que tem que ser feito diariamente, não só pensando naquele momento, mas em todos os momentos que você for executar o seu trabalho. Então, por exemplo, vai executar o trabalho hoje? Checa a pressão hoje. Vai executar o trabalho amanhã? Não deixa de checar amanhã também não. Professor, então peraí, João, quando que eu devo checar a minha pressão? Se todos os dias você for executar trabalho à altura, checa todo dia. E não é só isso não, o que está falando aqui também? Apto para executar sua atividade que possua anuência formal da empresa. Ou seja, o que é isso? É um documento, tu tem que ter aquele documento, é como se fosse uma PT, né, digamos assim, que te delegue aquela condição de trabalho, aquela sua obrigação. E quando a gente fala logo no início aqui, considera esse trabalhador autorizado, é porque isso? Em segurança do trabalho, os procedimentos que tem para a pessoa executar a função dela, tem que se passar por alguns procedimentos. Que procedimentos são esses? Primeiro, o trabalhador tem que ser, digamos, legalmente qualificado, depois ele tem que ser legalmente capacitado, depois ele tem que ser legalmente habilitado e, por fim, ele tem que ser legalmente o quê? Autorizado. Então, quem te autoriza a executar a sua tarefa é a empresa. O que está querendo dizer isso? Não é porque você está formado com a NR35, não é porque você tem essa capacitação, não é porque você foi aprovado e muito bem avaliado, que você pode simplesmente chegar na empresa e executar. Não é assim. Quem tem que te falar se você deve ou não fazer é a empresa. Porque pensa, imagina só, eu chego na empresa e falo o seguinte: empresa, eu trabalho em altura. E a empresa vai falar: ok, eu posso sair entrando em qualquer lugar dela? Não. Eu posso utilizar qualquer estrutura para trabalhar em altura? Não. Eu tenho que ser o quê? Autorizado. Então não é porque você tem o seu certificado, a sua aprovação, o seu bom estado de saúde, que você pode sair fazendo aquilo que você acha que deve fazer só porque tem a capacitação. Não. Você fez a sua parte em realizar o treinamento. Agora, a empresa ela tem que complementar essa sua parte te dando a autorização. Senão vai virar bagunça, não é? Então, vamos seguir, vamos lá. Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, nós falamos dele ainda há pouco, devendo estar nele consignados. B. A avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação. C. Seja realizado o exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais. Então, olha só, pessoal, o que a gente entendeu disso aqui?
que não é só fazer o curso, não é só ter o certificado. Você tem que ter um acompanhamento voltado à sua área da saúde para executar qualquer tipo de tarefa em altura. Como assim? Aquilo que eu acabei de falar. Vai trabalhar hoje? Tem que ter um acompanhamento médico hoje. Vai trabalhar amanhã? Tem que ter também um acompanhamento médico no dia de amanhã e assim sucessivamente. Então vamos lá, para a gente já poder indo já focando aí na apostila, o que está dizendo aí no item 35.4.1.2.1 dessa norma regulamentadora? A aptidão para o trabalho em altura deve ser consignada no estado de saúde ocupacional do trabalhador. Item 35.413. A empresa deve manter cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador para trabalho em altura. No planejamento do trabalho, devem ser o quê? Olha só, adotadas de acordo com as seguintes hierarquias. A. Medidas para evitar o trabalho em altura sempre que existir meio alternativo de execução. Vamos dar uma pausa aqui. Isso aqui é interessante. O que acabou de falar aqui? Medidas para evitar trabalho em altura, sempre que o quê? Existir meio alternativo de execução. Por quê? Se a gente for parar para analisar, caramba, se eu posso trabalhar em determinado ponto sem ter que precisar executar o trabalho em altura, é melhor fazer. Por quê? Porque o risco de acidente é menor. Então, o que está querendo dizer é o seguinte, se você tem uma outra forma de executar a sua tarefa, sem que seja literalmente num andaime, numa escada marinheiro ou coisas do tipo, faça. Por quê? Porque você vai estar diminuindo o risco de acidente, certo? E olha o que fala na linha B. Na linha B da nossa apostila, e assim como da norma regulamentadora, que é a nossa pauta de lá, fala o seguinte, medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na possibilidade da execução do trabalho de outra forma. Vamos lá, a norma foi bem clara aqui. O que está querendo dizer é o seguinte, medidas que eliminem. Ela não falou medidas que diminuem, medidas que mitiguem, não, falou medidas que eliminem. Então, qual que é a ideia? Você criar medidas para eliminar o que aqui? Risco de queda dos trabalhadores. Então, empresa, você é obrigada a implementar um programa de segurança para os trabalhadores e, como a gente está falando de altura, desde que seja o quê? Eliminado o risco de queda. Vamos seguir. Medidas que minimizem as consequências da queda, quando ao risco de queda não puder ser eliminado. Aí, nessa condição, o que nós analisamos aqui? Muito simples. Se temos que analisar o risco da queda, primeira etapa temos que eliminar. Essa é a primeira ideia, o conceito principal é esse, eliminar. Deu para eliminar? Perfeito. Agora, se não der para eliminar a possibilidade da queda, o que o item C amarrou aqui no item B? Medidas, então, que minimizem as consequências. Aqui, Então, ou seja, se não der para eliminar, pelo menos tem que diminuir o quê? As consequências da queda. Lá na frente, nós vamos falar do fator de queda menor que 1 e 2. Aí você vai entender o porquê que existem esses fatores de queda. É justamente pensando na queda, porque parece que não. O cinto paraquedista, todo o EPI, ele não foi feito para trazer conforto. Ele foi feito para te dar mais segurança. Sendo que o cinto paraquedista, quando há uma queda, querendo ou não, há um impacto. Esse impacto pode ir nas pernas, esse impacto pode ir nas costas, tudo vai depender do teu modelo de cinto, mas que há um impacto sobre o trabalhador, isso sem dúvida acontece. Então vamos lá, no item 3. Todo trabalho em altura, ele deve ser realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco, de acordo com as peculiaridades da atividade. A execução do serviço deve considerar as influências externas que possam alterar as condições do local de trabalho já previstas na análise de risco. Todo trabalho em altura
ele deve ser precedido de análise de risco. A análise de risco, ela, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, deve considerar o local em que os serviços serão executados em seu entorno, o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho, nós já falamos disso, o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem. Opa, agora eu vou pedir sua atenção aqui para mim. Quando o item C fala o seguinte, os estabelecimentos dos sistemas e pontos de ancoragem, o que você tem que entender é o seguinte, isso é válido tanto para você, aluno, quanto para você, empresa também, tá? Que presta serviço. Vamos lá. Se eu contrato você, aluno, para fazer o trabalho no meu ambiente de trabalho, eu que tenho que garantir para você a sua segurança. Ok? Ok. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando fala aqui, ó, pontos de ancoragem, nesse item C, o que ele está querendo dizer? Não adianta, em outras palavras, você fazer análise de risco, ter o seu EPI, fazer a parte dos riscos ocupacionais relacionado ao grupo, certo? Ao meio coletivo. Então não adianta você ter tudo isso, se quando chegar na hora da execução do seu trabalho, você está lá subindo a escada, com talabarte. Quando chega na hora do local, para você, por exemplo, se movimentar lá em cima, não tem ponto de ancoragem, não tem uma linha de vida. Então, opa, peraí, você analisou a estrutura para poder subir. Mas quando chegou lá em cima, você percebeu que não tem ponto de ancoragem. Então, peraí, se não tem ponto de ancoragem, aonde que você vai prender o seu talabarte? Por que eu estou te falando isso? O cinto de segurança não é ele que te prende. Quem te prende na estrutura é o talabarte. Ou então, se você tiver com uma linha de vida, seguido de um trava-quedas. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, quando fala no item C que o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem, é você entender isso. Você tem que ir trabalhar, pode ser para qual empresa for, sendo que tem que ter pontos de ancoragem. Então, por mais que você faça análise de risco, até aqui está ok. Quando chegar no local para trabalhar em altura, não tem ponto de ancoragem, você também pode exercer o seu direito de recusa. Porque já que não tem ponto de ancoragem, se você se descuidar ou se desequilibrar, pode cair e acabar vindo seguro de morte. Então, vamos lá, vamos seguir. Entender as condições meteorológicas adversas. Vale lembrar que, para todo tipo de trabalho em altura, o vento é um fator crucial. A chuva também é? Porque na sua maioria das vezes, principalmente se você for usar uma estrutura de metal, tem que tomar cuidado com as intempéries. Por quê? Digamos que está relampejando, está ventando, pode descer um raio? Pode. Nessa situação, então, peraí, o que deve ser feito, professor? Se você está trabalhando em altura, certo? O teu andaime está com laudo, te deram o laudo, te deram o ponto de ancoragem, fizeram tudinho bonitinho, ok. Mesmo assim, com todo o laudo, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque vai que desça um raio, como eu acabei de falar. E outra também, a condição de trabalhar sobre condições meteorológicas adversas, o vento, ele influencia diretamente também numa possibilidade de acidente. Por quê? Porque a estrutura ela pode acabar vindo a se romper ou cair ou desequilibrar. E detalhe, isso não é nem só para trabalho em altura não. Até movimentação de carga, quando a gente vai falar na NR11, a gente também explica isso. Que para poder transportar uma carga para outra, tem que tomar cuidado com o quê? Com as meteorologias com o clima-tempo. Porque se bater vento, possibilidade de acidente acaba sendo o quê? De 90%. Vamos lá. Item E, a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e individual, atendendo às normas técnicas vigentes, às orientações dos fabricantes e aos princípios da redução do impacto dos fatores de queda. F, o risco de queda de materiais e ferramentas. G, os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos. H,
o atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidos nas demais normas regulamentadoras. Vamos parar aqui. Vamos dar uma olhada nesse H aqui. Ó. Vamos ler de novo, melhor. O atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidos nas demais normas o quê? Regulamentadoras. Agora sim, vem em mim, vem em mim, vem em mim. O que eu falei para vocês? Norma regulamentadora, qual que a gente está aprendendo? 35. Ela se amarra? Se amarra. Mas existem outras normas regulamentadoras que a completam? Sim. Não foi dito isso? E agora está sendo confirmada onde? No item 35.4.5.1 dessa norma, na linha H, que fala o que aqui, ó? De novo, o atendimento aos requisitos de segurança e saúde contido nas demais normas regulamentadoras. Então, tá vendo como está envolvendo outras normas? Eu não falei com vocês de raio, com relação a subir numa estrutura de andame? Espera aí, raio é uma descarga atmosférica. Descarga atmosférica, eu estou falando de eletricidade. Eletricidade, eu falo de qual norma regulamentadora? A 10. Então, se eu for, de certa forma, querer interagir sobre esse assunto, eu tenho que ir aonde? Ir na 10, mesmo meu treinamento sendo da 35. Entendeu como é que funciona a coisa? Então, vamos lá. E os riscos adicionais. O que seriam riscos adicionais? Vamos lá, se eu vou trabalhar em altura, qual o principal risco? É a queda. Então, se eu estou trabalhando em altura, o meu principal risco é a queda, o que seria um risco adicional? É você chegar lá e a estrutura está podre, é você chegar lá e está ventando muito, é você chegar lá e está com incidência de raio, é você chegar lá e, de repente, sei lá, ter uma casa de maribondo, isso acontece também, certo? Por quê? Se tem uma casa de maribondo, Deus me livre, desce e chama o grupo específico lá, o grupo próprio, para poder tirar aquela casa de maribondo de lá. Por quê? O nosso EPI para trabalho em altura envolve roupa, tipo de apicultor, né? Mais ou menos uma roupa parecida do tipo. Envolve esse tipo de equipamento de proteção individual? Não tem. É capacete, cinto, bota e vamos que vamos. Aí imagina se o maribondo resolve te atacar. Então, isso tudo precede do quê? Da análise de risco. E isso a gente entende como um risco o quê? Adicional. Vamos seguir. J. As condições impeditivas, que já falamos várias vezes aqui. K. As situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros de forma a reduzir o tempo da suspensão inerte do trabalhador. Já falamos disso também. E a necessidade de sistema de comunicação. Vamos lá, vamos destrinchar esse I aqui. O que a gente tem que entender claramente é o seguinte. Vamos lá. Serviço em altura é somente a gente indo para cima? Ou seja, subindo? Sim ou não? Não. Serviço em altura pode ser tanto para cima, como também, ó, para baixo. Ué, professor, estranho, explica esse negócio aí. Vamos lá. Quando a gente fala aqui nessa linha I de comunicação, espera aí, eu posso subir como posso descer. Quanto mais você sobe, se você está trabalhando em dupla, mais distante você vai ficar da sua dupla. Concorda ou não? É o óbvio. Se você perceber que algo de errado está próximo de você, você tem que ter um meio de comunicação com a pessoa que está lá embaixo. Você não vai ficar gritando, porque ainda mais se tiver, de repente, barulho ao redor, vai que esteja numa via pública, carros, então isso tudo vai te atrapalhar na comunicação. Por isso que um rádio de comunicação, ele é muito necessário para esse tipo de atividade. Mas quando eu falei também para vocês que trabalho em altura nem sempre é subindo, pode ser descendo, agora a gente vai ter que ir lá no que foi dito no primeiro e pincelado no segundo módulo, que o quê? Trabalho em altura não são acima de 2 metros, considerando o piso inferior? Sim, 2 metros, considerando o piso inferior. Então, com isso, o que acontece? Se você está subindo, está a quantos metros do teu pé do chão? 1. E agora? 2.
E agora, 3, ok, é mais fácil. Agora, se é descendo, digamos que você, aluno, vai fazer um serviço em um poço artesiano. Quando você mal adentrar o poço, o teu piso firme, o teu piso inferior, está a quantos metros de você? Vamos dar um exemplo, 5 metros. Opa, então pera aí. Se você está descendo, certo? O teu piso inferior, ele está a 5 metros. 5 metros é acima de 2? É. Então, quando você entrar, meu piso inferior está acima de 5 metros, meu irmão, está lá embaixo. E agora? E agora que você, mesmo descendo, você está em trabalho em altura. Por isso que mesmo nessa condição, quando a gente fala de comunicação, vai trabalhar em altura, entenda que trabalho em altura nem sempre é subindo, pode ser descendo também. E entenda o seguinte, que você pode ser que precise se comunicar com outra pessoa. Então, pensando nisso, trabalho em altura é bom que seja feito sempre em dupla e que tenha meio de comunicação, de preferência algum tipo de radiotransmissor. Certo? Vamos lá! E para a gente poder finalizar esse módulo 3, a forma de supervisão. Lembra que eu falei para vocês que para trabalho em altura tem que ter um supervisor? Mas lembra que eu falei para vocês também que esse supervisor não necessariamente ele precisa estar colado com a equipe? Então ele pode muito bem delegar a função e estar orientando. Tanto que tem muitas empresas que na parte operacional, até hoje todas as empresas são assim, eu nunca vi nenhuma que não seja. O que ela faz? Ela utiliza do próprio celular. Então, ela disponibiliza celulares. Para que isso? Para as pessoas se comunicarem de forma constante. Então, por exemplo, um trabalhador está executando o trabalho em um local, em altura, e o supervisor está em um outro local também executando a tarefa, de alguma outra forma. Se eu quiser saber como é que está a minha equipe, como é que está o andamento do trabalho, eu não preciso me deslocar até lá. Eu pego o quê? O celular e ligo. Então, é isso que a gente tem que entender. Quando a gente fala o seguinte, forma de supervisão, é isso. Temos o supervisor? Temos. Então, já temos uma forma de supervisão. Qual é a forma de supervisão que esse supervisor ou a empresa está adotando? Meio de comunicação. Olha só como é que está tudo já se amarrando. De que forma? Eu tenho 10 equipes, tenho um supervisor e ele sempre está se comunicando com as equipes e as equipes com ele em caso de qualquer condição impeditiva ou condição adversa que possa acontecer no meu local de trabalho, colocando minha vida em risco, me dando, de repente, até mesmo o meu direito de recusa. Então, para ficar bem entendida e esclarecida essa condição, é o seguinte, você se torna responsável, você está se qualificando. No final, você vai ter o seu certificado. Perfeito. Mas para executar a sua tarefa, o que é imprescindível aqui? Exame, nem que seja uma checagem de pressão e supervisão. E não se esqueça, você tem que ser autorizado, a empresa tem que te autorizar a executar a sua tarefa. Por quê? Se você tiver na sua PT que você tem que ir, por exemplo, para o bairro X, mas você, vamos supor, autoridade própria, que ninguém te deu, resolve ir para o bairro Y, porque sabe que o serviço tem que ser feito lá, qualquer acidente que acontecer com você naquele bairro Y, a empresa, a primeira coisa que vai falar, o que você foi fazer lá se ninguém te autorizou? Entendeu? Então não é ser somente um profissional capacitado, é você ter que entender que você está abaixo também de diretrizes e de supervisões que vão te destinar ao teu local certo de trabalho, porque já foi feito uma análise muitas das vezes de risco da própria área antes do próprio trabalhador ir até o local de trabalho dele. Ok? Então, caro aluno, muito obrigado por estar com a gente aqui até agora. Assim nós estamos fechando o nosso módulo 3. Dê uma olhada, revise essa matéria, revise a apostila e, em seguida, vamos para o nosso próximo módulo, que é o 4, que nós vamos falar de sistema de proteção contra quedas. Então, muito obrigado e valeu!